O capítulo 86 de Master Valkyrie nos deixou com diversas perguntas sobre a 10ª rodada que já está acontecendo, mas não começou de verdade. Como, por exemplo, sobre a arma divina de Susanoo no Mikoto, que não foi revelada, mas que já foi mencionada para nós, e a Volund de Okita Souji, que também não teve seus detalhes mostrados. Sem falar que o real começo da batalha não aconteceu, mas já tivemos alguns pequenos spoilers sobre o que nós podemos ver e ler no capítulo 87 de fevereiro, no mês que vem. Vai muito provavelmente responder diversas de nossas dúvidas e perguntas, e inclusive ajudar algumas teorias que nós temos e que eu vou mostrar também nesse vídeo. A primeira parte dos spoilers do capítulo 87 que vazou fala de que nós veremos o quão forte Okita Souji realmente é, o que na minha opinião provavelmente deve estar se referindo ao seu real potencial, porque levando somente a aparência do Okita Souji, um espadachim baixinho que usa uma espada e a outra fica embainhada, não se parece muito com um humano tão ameaçador como alguns outros que já se passaram no meio de todo Ragnarok. Mas até mesmo o próprio Susanoo falou que o Okita dominou a esgrima que ele mesmo criou, e até mesmo conseguiu aperfeiçoá-la ao seu máximo limite como um assassino. Eu acho que vamos conseguir ver alguns dos ataques rápidos que o humano costumava usar lá no mangá de Shiruran, Shisengumi no Requiem, e como ele também usava o seu poder de demônio, mas agora de uma forma um pouco mais livre do que antes, de uma forma que a gente nem sequer poderia imaginar. Sem mencionar que essa parte dos spoilers, pelo menos na minha opinião, também poderia acabar se referindo à Volund do Okita Souji, e com certeza são aquelas espadas que ele está segurando e uma guardada, mas ainda assim, como todas as outras Volunds, ainda deve ter alguma habilidade ou característica a mais tendo em relação com a sua Valkyria e o nome dela, já que todas as Valkyrias têm uma representação em seu próprio nome que acaba dando um poder a mais em sua Volund, ou até mesmo o significado de cada uma delas. E infelizmente, como alguns esperavam, a Gol não é a Volund do Okita, mas é claro que tem a chance de ser a última Valkyria das 3 gêmeas que ainda não apareceram, que é a Hiloki e a Alvitos. Ou seja, isso pode acabar mostrando um pouco mais de potencial, levando em conta que as 2 gêmeas venceram a rodada e a trigêmea pode acabar dando uma sorte a mais. Mas eu espero que, independentemente do poder que o Okita Souji receba com a ajuda da sua Volund, façam que a batalha fique ainda melhor do que todos esperam, e inclusive façam com que ele se torne algo a mais do que foi revelado em Shiruran e as batalhas que ele já teve por lá. Afinal, eu não acho que o Shumatsu vai acabar copiando a mesma coisa toda hora, ou até mesmo mantendo a mesma cópia do próprio Shiruran, já que ele não fez isso nem mesmo em outras obras ou outros personagens que fizeram parte da história da vida real. Mas mesmo pensando em tudo isso, eu tenho certeza que esse combate da 10ª rodada entre os dois vai ser bem acirrado, e principalmente ambos os dois usando a espada, meio que tentando comparar as técnicas de esgrima, já que vai ser basicamente o criador de todas as técnicas possíveis da espada, ou seja, ele conhece muito bem as coisas que ele já fez, versus o prodígio, que dominou ela completamente e a aperfeiçoou ao limite. Então eu acho que ele deve ter alguma habilidade que o Susanoo não conheça, ou até mesmo que ele conseguiu desenvolver melhor ainda lá no Valhalla, enquanto Deus não estava observando ele lá de cima. E esse pequeno detalhe dos dois terem uma luta de espadas também nos leva a ver a segunda parte dos spoilers do próximo capítulo que veremos no mês que vem, mencionando que nós iremos conhecer a arma divina de Susanoo no Mikoto, porque desde o momento em que ele foi apresentado até o atual capítulo, a sua alma estava toda coberta e amarrada em algo, e estava toda hora no meio das costas ou no ombro de Susanoo, mas podemos ter quase certeza que é uma espada, porque nós não vimos ele usar mais nada, nem mesmo na sua própria apresentação antes de entrar na arena, já que até mesmo eles fizeram questão de mencionar uma espada específica que foi feita da cauda do monstro Yamata no Orochi. Então a espada dele poderia ser exatamente esta que saiu da cauda do monstro, inclusive foi descrita como uma arma divina lendária, mas que ainda não foi mostrada com todos os seus detalhes da forma que a gente sempre gosta de ver. E sobre essa maneira que o mangá decidiu falar sobre a arma divina Susanoo, dela ser algo lendário, me faz lembrar que poucas armas divinas foram descritas com essa imponência e esse peso de poder, como por exemplo a do Thor ou a do Beowulf,
por amplificar seus poderes e a do Thor por literalmente ser a mais forte de todas. Mas se essa espada maravilhosa não for exatamente o que a gente está imaginando, bem que eles podiam colocar uma arma meio diferente ou inédita no Susanoo, como por exemplo o Buda, que usava um cajado, ou alguma coisa um pouquinho mais diferente, como manoplas, assim como Apollo. Porém, uma luta de espadas, na minha opinião, seria algo muito mais emocionante de se ver, já que seria obrigatoriamente uma luta corpo a corpo, onde eles ficariam um próximo do outro constantemente. Ainda mais também que o Susanoo, além de deus das tempestades, também foi descrito como o deus da espada, o que me deixou mais animada para saber como é que vai ser a batalha daqui pra frente. Mas eu acho que durante o próximo capítulo, além da força dos dois personagens sendo revelada, nós teremos um pouquinho mais de momento dos dois se tornando um pouco mais próximos do que aconteceu nesse começo de capítulo. Porque essa rodada é praticamente a primeira e nós vemos os dois lados não ter nenhuma vontade de matar o seu oponente, mas sim uma vontade de ter uma batalha justa, divertida, onde eles podem finalmente mostrar todo o seu potencial, sua força e ter a oportunidade de observar como que o seu oponente se sai nessa situação, porque deu pra ver claramente que o Susanoo estava esperando o Okita para lutar contra ele e o Okita já tinha algumas expectativas não realizadas de como o Susanoo poderia ser de verdade. E até mesmo foi dito no final do capítulo 86 que o Okita queria poder queimar a sua alma mais uma vez, depois da doença não ter deixado ele conseguir lutar como um verdadeiro samurai, e ele ia aproveitar esse combate para poder chegar ao seu máximo limite. E é muito provável de que no meio dessa batalha que vamos ver também, tenhamos alguns pequenos flashbacks aleatórios do Okita Souji, como cenas sobre o Shinsengumi no período Edo, devido à arena que foi replicada de uma maneira perfeita nos locais perfeitos em que o próprio Shinsengumi estava agindo, e que provavelmente o Okita também agiu em vários lugares como este. Mas o que eu realmente mais espero ver no próximo capítulo relacionado ao Okita é que ele mostrou no final desse que seus olhos estavam brilhando da mesma maneira que acontecia lá no Shiruran, quando ele estava se tornando um verdadeiro demônio, mostrando toda a sua força e o potencial possível. Só que dessa vez, ele não vai precisar se preocupar de maneira alguma se a sua doença ou se provavelmente seu coração não vai aguentar o suficiente para bombear o sangue para o resto do seu corpo. Então meio que estaremos vendo o Okita Souji completamente realizado ou até mesmo ainda mais forte do que antes. E eu tenho certeza que essa batalha vai surpreender muito todos os leitores de Master Valkyrie e principalmente os haters do Okita, porque eles vão finalmente poder entender o real potencial do Okita e que também tem muita chance de ser bem parecido com o mangá Shiruran, mas não no mau sentido, já que todas as habilidades mencionadas do personagem naquele mangá são de tirar o fôlego. Mas depois de ver esse capítulo mais recente de Master Valkyrie, o que vocês pensam? Estão mais do lado do Okita ou do Susanoo no Mikoto? Eu, como sempre, do lado do Okita, mas admito que tô pegando bastante empatia pelo deus das tempestades e das espadas, principalmente por ele gostar de um dos melhores personagens dessa obra. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber quando vai sair o review no mês que vem. E também não esqueça de se tornar um membro, assim como o historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Fairland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros e Glitch TV.